mais alvo que a neve sem lei. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, glorifique a Deus. O sangue de Jesus continua tendo poder. O sangue de Jesus continua tendo poder. Quando Raabe estava condenada à beira da morte, irmão Joel, a orientação dos espias era que pendurasse o fio de escarlate. E este fio representava o sangue de Jesus. Aonde está o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado? A morte não tem lugar, a condenação não tem lugar. Oh, aleluia, há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom sentir a graça de Deus sobre a nossa vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho alguns anúncios importantes para trazer para nós essa noite. Antes, eu já gostaria de chamar o nosso supervisor da juventude e preletor desta noite, presbítero Vinícius, a sentar aqui conosco. O primeiro anúncio que eu gostaria de trazer é que após a programação da rádio, onde a juventude está escalada de hoje à noite, será lançado no canal da Juventude da Sede Internacional a primeira edição do programa, se assim posso chamar, Razões para Crer. Já foi divulgado 2 trechinhos pequenos, mas hoje será então divulgado a edição completa. Então, após o programa da juventude no canal oficial, então estará disponibilizado. Acredito que todos os irmãos serão bastante edificados. Nosso supervisor está ali deixando a sua contribuição, também o presbítero ou evangelista Nathan Ló, de Santa Catarina. Eu já assisti e fui bastante edificado, tenho certeza que os irmãos também serão. Então não deixe de acompanhar. Também gostaria de informar, já foi dito aqui no ensaio, sábado que vem, dia 14, será então o culto missionário, aqui na sede, culto dirigido pela juventude. Então, peço que os irmãos, na medida de suas posses, e que o Espírito Santo falar ao coração de cada um, traga a sua contribuição missionária. Eu tenho ficado bastante feliz e impactado com o que tenho visto ser levantado de oferta nos cultos missionários, aqui que já fizemos este ano. Então, mais uma vez, quero acreditar que vamos não surpreender a Deus, porque Deus nunca é pego de surpresa, mas vamos alegrar o coração de Deus com uma maravilhosa oferta para o trabalho na Índia. Inclusive, já vemos, irmão Estevão, que o nosso investimento está valendo a pena. Nesta campanha do Pentecoste, 2 jovens foram batizados com o Espírito Santo na Índia.
Glória a Deus. Então, o dinheiro investido é um dinheiro que está indo para o reino de Deus. Glória a Deus. Também lembrar que dia 22, domingo, daqui 3 domingos, né? Amanhã é Dia dos Pais, dia 15, 22. É a consagração da juventude. À tarde, o pastor Humberto estará ministrando para nós. Toda a parte da tarde, o pastor Humberto estará conosco aqui ministrando na nossa consagração. Então, convido todos os irmãos a estarem presentes desde as 9 da manhã. Inclusive, a área Canoas Leste, também toda a área estará presente aqui conosco, já nos confirmaram presença. Então, venha e incentive mais um jovem a estar com você na consagração do dia 22, para passarmos o dia e a noite, porque é encerramento da campanha de avivamento, dia 22, e o culto também está sob a responsabilidade da juventude. Então, Deus fará maravilhas nesse final de semana. Amém? Também gostaria de trazer uma notícia que para mim é extraordinária. Quero acreditar que toda a juventude vai ficar bastante alegre. Já peço que anotem na agenda. Inclusive, já temos 5 inscritos e pagos, desde ontem. Já temos 5 inscritos, não sei se já aumentou. Os dias 19 e 20 de setembro. 19 e 20 de setembro. Domingo e segunda, que é feriado. 20 de setembro é feriado Farroupilha. Então, 19 e 20 será acampamento da juventude no Vale da Oração. Amém? Glória a Deus. Então, toda a sub-região estará ali. Estava conversando, por isso não estive aqui no ensaio, estava conversando com o pastor Humberto. Acredito que outras juventudes, né, outras áreas estarão conosco também, ali no Vale da Oração. Será um evento maravilhoso. Então, por favor, não marque compromisso. Quem marcou, tente desmarcar, para não perder a bênção que Deus tem para nós nesses dias. Amém? Boa parte já tem barraca, então já tem uma economia considerável aí. Os valores serão disponibilizados, acredito que a partir de segunda-feira. Irmão Josias? Acho que a partir de segunda a gente já deve ter aí as inscrições abertas com o link ali e mais o valor final. Amém? Glória a Deus. Bênção de Deus. Então, todos ali participando em nome de Jesus. Quero anunciar também os nossos visitantes. Está conosco pela primeira vez Valdeci Mateus. Glória a Deus. Bem-vindo. Glória a Deus. Pela primeira vez também conosco a Tamires Rosa, está ao lado do Valdeci. Muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Da nossa igreja em Bagé, temos conosco o Anderson e a Suzana. Estão ao lado, trouxeram os visitantes aqui essa noite. Que maravilha. Vieram para o culto e trouxeram 2 visitantes. Deus abençoe os nossos irmãos. Da nossa igreja de Portugal, glória a Deus, evangelista Marcelo Pina, aleluia, a irmã Elizabeth e o jovem Daniel, glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos, é uma alegria tê-los aqui conosco nessa noite. Também da nossa igreja, me parece que é da Lomba do Pinheiro, temos jovens estudando, acredito, para medicina, então eu tenho um pouco de dificuldade de entender a letra. Mas se eu estiver entendendo, nada contra quem estuda medicina, né? Nada contra. Mas me parece que está escrito aqui Pinheiro. Então temos André e família. Glória a Deus. É da área Pinheiro, isso mesmo? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. E temos pela primeira vez também a Vitória. Onde está a Vitória? Aonde? De azul. Glória a Deus, bem-vinda, Vitória. Deus abençoe sua vida. Vamos nos colocar em pé, irmãos?
temos bastante visitantes. No final, certamente, um moço, uma moça estará te cumprimentando aí na saída. E sintam-se bem-vindos aqui no nosso meio. Amém? Vamos dizer? Sois bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Podem tomar assento novamente. Coral, louvando ao Senhor. Pós-coral, o presbítero Vinícius, então, estará pregando a palavra de Deus. Se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo o Filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo, vivo. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo e sou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva adornada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo e estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva adornada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa.
Vamos ficar em pé. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. O céu é a nossa morada, irmãos. Aleluia. Estamos aqui só de passagem. Glórias a Deus. Convido os irmãos, já que estamos de pé, para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Glórias a Deus, agradeço a oportunidade de estar aqui, confiança dos irmãos, a escala, e a misericórdia, única e exclusivamente a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, meus irmãos? Podem tomar um assento? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, antes de discorrermos a respeito do texto bíblico,
e desse evento tão extraordinário que foi o dia de Pentecostes, eu gostaria de falar a respeito do autor deste livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi um discípulo de Jesus chamado Lucas. Lucas, ele era um discípulo de Jesus, porém, Lucas não fazia parte dos 12 apóstolos. Ele conhecia os apóstolos, ele andava com os apóstolos, porém, ele não foi escolhido dentre os 12 apóstolos. Até porque os 12 apóstolos de Jesus eram judeus, hebreus, descendentes das tribos de Israel. E Lucas, ele era um gentil. O que é ser um gentil? Ser um gentil é ser um não judeu, é ser um não hebreu. Todo povo que não era hebreu, que não era um judeu, era conhecido como povo gentil. Lucas, ele era um gentil. Por sinal, Lucas é o único escritor gentil da Bíblia Sagrada. Coisa impressionante. De toda a Bíblia Sagrada, o único escritor que não é hebreu, que não tem raiz no povo escolhido por Deus, o povo judeu, é Lucas. Lucas, então, esse gentil, ele escreve o Evangelho de Lucas e ele escreve os Atos dos Apóstolos, ou o livro de Atos dos Apóstolos, em volume. Não sei se você sabia dessa informação, mas o maior escritor da Bíblia no Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento na Bíblia, em volume, é Lucas. Lucas escreveu 28% do Novo Testamento. Paulo escreveu somente 25%. Então Lucas, ele é o maior escritor bíblico do Novo Testamento em volume de escrita. Glórias a Deus, quase me fugiu a palavra. Lucas também, ele tinha um domínio muito aguçado na língua grega. Pelo fato de ele não ser um judeu, ser um gentil, ele conhecia muito a língua grega, inclusive conhecia mais que Paulo a língua grega. Tanto é que das 5.000 palavras gregas que existem no Novo Testamento, praticamente 700 palavras só Lucas usou. Só ele tinha o domínio e o conhecimento dessas palavras. E ele escreveu então com uma linguagem, ele era um homem de muita habilidade na escrita. Ele foi chamado pelo apóstolo Paulo como um amado médico, um médico amado. E eu entendo que não era bem pela profissão dele de ser médico, mas pelo fato de Lucas cuidar dos irmãos, de ter esse coração misericordioso. Lembre-se que Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Tanto é que Paulo, quando ele escreve para o jovem Timóteo, ele fala então a respeito do seu findar dos dias nessa terra, quando ele diz que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé, que a coroa da justiça já estava preparada para ele. Ele diz que para Timóteo, quando o filho vier visitá-lo, para que Timóteo venha depressa. E aí Paulo explica o porquê, porque ele fala que Demas, um irmão, ele acabou então se desviando, amando o presente século, e ele diz, ele me abandonou, e ele foi para Tessalônica. Ele diz também que Crescente foi para a Galácia. Ele diz que Tito também teve que viajar para outra cidade, se não me falha a memória, Dalmácia. Mas ele disse, apenas Lucas esteve comigo. Ou seja, Lucas era um homem que cuidava, era um discípulo de Jesus, cheio do amor de Jesus. Agora, Lucas, mesmo sendo um homem com habilidade na sua escrita, mesmo sendo um homem com uma profissão que era bem considerável na época, mesmo tendo acesso a pessoas de autoridade, ele não se valeu disso na sua escrita, mas ele foi o discípulo de Jesus que mais deu destaque à presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Lucas deixa claro que o que movia os homens, que movia a igreja, não era a habilidade humana, não era a capacidade terrena, mas era o Espírito Santo de Deus. Lucas é o único escritor dos evangelhos que diz que Jesus era cheio do Espírito Santo.
Lucas, ele fala que quando foi derramado o Espírito Santo aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Lucas, ele relata que quando Paulo, ele estava orando lá na rua direita, quando ele havia se convertido, chegou até ele Ananias orou por ele, e a Bíblia diz através de Lucas que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Pedro, Lucas relata que era cheio do Espírito Santo. Os diáconos foram escolhidos pela igreja e eram homens cheios do Espírito Santo. Lucas mostra que o Espírito Santo movia a igreja. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, relata Lucas em Atos dos Apóstolos. Lucas ainda relata que o Espírito Santo impedia os homens de Deus de fazerem coisas que não eram a vontade de Deus. Então ele dá um destaque extraordinário para o Espírito Santo de Deus. Nós, pentecostais, temos que amar ler Lucas, amar ler Atos dos Apóstolos e amar ler o Evangelho de Lucas. Amém, irmãos? Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E Lucas, então, ele começa a relatar uma promessa de Jesus Cristo. No dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? Pentecostes é uma festa judaica. Haviam festas anuais, festas dos judeus. Uma delas era a festa de Pentecostes. Pentecostes vem de penta, que é 5. Ou seja, era o 50º dia após a Páscoa. 50º dia após a Páscoa, os judeus comemoravam a festa de Pentecostes, ou também conhecida como a festa das colheitas, quando eles se alegravam com Deus, com as coisas que Deus estava dando para eles e que eles poderiam colher. Talvez seja uma explicação, porque foi nesse dia, nesse momento, o dia de Pentecostes, em que a igreja de Jesus oficialmente nasceu nessa terra. Houve a colheita, então, daquilo que Jesus plantou como um homem, morrendo na cruz do Calvário. A colheita foi a sua igreja ser formada nessa terra. O bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aqui Lucas começa a falar então desta promessa de Jesus sobre o poder de Deus. Inclusive, Lucas no seu evangelho, ele diz que Jesus, ele chega aos discípulos e fala: ficai em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. Veja que Jesus estava profetizando aos seus discípulos que eles receberiam revestimento de poder sobre as suas vidas. É interessante porque no Evangelho de João, capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus chega aos seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre eles o Espírito Santo, e eles recebem o Espírito Santo. Porque uma coisa é receber o Espírito Santo, é ser salvo, é nascer de novo. Outra coisa é ser revestido do poder de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo o que o irmão Vinícius está dizendo aqui? Nós podemos ser salvos, receber o Espírito Santo, mas a promessa do batismo com o Espírito Santo, como bem disse Lucas, veja que interessante o que ele fala: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpriu a promessa de Jesus, e eles receberam o poder de Deus. Para quê, irmão Vinícius? Para ser testemunhas de Cristo, para pregarem o Evangelho de Jesus, para enfrentarem os maiores desafios que eles iriam enfrentar nas suas vidas, pregando o Evangelho do reino de Deus.
E a Bíblia Sagrada nos mostra que no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, eles estavam pregando em Jerusalém e na Judéia. No capítulo 8 eles começam a pregar em Samaria, porque a Bíblia diz, inclusive tem um título no capítulo 8 que diz: Filipe prega em Samaria. Então o evangelho agora já não estava mais em Jerusalém, já não estava mais na Judéia, agora já estava na Samaria. E no capítulo 9 acontece algo interessante: Paulo se converte a Jesus. Deus estava falando em outras palavras: agora o evangelho será espalhado até os confins da terra. Porque Paulo se torna então o pregador dos gentios, o pregador daqueles que não são judeus. E Paulo começa a fazer as viagens missionárias. E a palavra de Deus está se cumprindo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. O evangelho de Jesus começa a se espalhar então por toda aquela região, pela Europa, pela Ásia Menor. Começa a se espalhar pela África, Egito. O evangelho de Jesus começa a se espalhar por toda aquela região. E algo interessante começa a acontecer, porque os irmãos se uniam com um fervor muito grande em oração. O coração dos irmãos era um coração voltado a Deus. Se reuniam nas casas, faziam cultos domésticos. E o número de cristãos começou a crescer. Eles caíram na simpatia do povo, eles viam o amor de Deus na vida deles. Jesus disse: saberão que são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Era uma igreja cheia do amor de Deus. Repartiam pão, a igreja crescia. Então alguns conflitos começaram a acontecer. Roma, com todo o seu poder, começou a ver que os cristãos se reuniam nas suas casas, achando que poderia ser um problema muito sério para o governo de Roma. Inclusive, se você pegar um livro de história, você vai ver que um dos motivos da queda do Império Romano foi o cristianismo. Porque os cristãos começaram a se reunir, mas eles não se reuniam para se rebelar, eles se reuniam para buscar a Deus. Mas Roma achava isso uma ameaça. E a coisa piorava quando se colocava um cristão na frente de um grande governante, ou quando pediam para um cristão se ajoelhar diante de César, e o cristão não se ajoelhava. Eles faziam qualquer coisa, irmão Bruno. Se pedisse para um cristão lavar os prédios, ele lavava. Se pedisse para ele fazer, se escravizasse ele, se torturasse ele, ele obedecia, ele era submisso. Mas se pedia para se ajoelhar diante de César, ele não se ajoelhava, porque só se ajoelhava para Deus. Isso era uma ameaça para Roma. Começa então uma perseguição aos cristãos. Os cristãos começam a ser assassinados. Um dos governos mais terríveis que existiu em Roma foi o governo de Nero. Nero era um homem terrível, matricida, matou a própria mãe, teve relações com ela, casou com homens, mulheres. Era um homem terrível. Ele botou fogo em Roma e acusou os cristãos de colocarem fogo em Roma. Matava os cristãos pendurados com betume, botava fogo nos cristãos. Perseguiu os cristãos. Era um homem sanguinário. No final da sua vida ele se suicidou. E outros imperadores começaram a perseguir os cristãos. Um dos momentos terríveis no governo de Nero foi exatamente a morte de Paulo e de Pedro. Pedro e Paulo morreram no governo de Nero. Um outro homem terrível era Flávio Vespasiano, o imperador de Roma, também perseguidor da igreja, também perseguidor dos cristãos. No ano 70 depois de Cristo, ele destruiu o templo de Jerusalém. E em 72 depois de Cristo, ele construiu o Coliseu, a arena. E na arena jogavam os cristãos para dentro da arena. Famílias eram pisoteadas, esmagadas. Leões devoravam os cristãos na arena. E eles não negavam a Cristo. Eles não negavam Jesus Cristo. Eu estava hoje lá na área norte, numa consagração, com o pastor Valdelírio, o homem que ficou 90 dias internado no hospital, mais de 40 dias entubado por causa da Covid-19. E eu estava vendo ele falar, e ele falou: irmãos, eu não tinha medo de morrer. Aleluia, porque ele sabia para onde ele estava indo.
Era um cristão. As famílias, as crianças sendo devoradas e as mulheres gritavam. Quem lê um pouco da história da igreja primitiva diz que as mulheres falavam para os seus maridos: não nega Jesus, não nega Jesus, morre com Jesus, não nega. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Naquele tempo tinha diferença entre crente e não crente. Ou era crente ou não era crente. Ou tinha convicção do céu ou não tinha. Ou acreditava em Jesus e vivia como Jesus, andava nas pisadas de Jesus ou não andava. Era assim. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Domiciano, um outro imperador de Roma, larga João no exílio de Patmos. E João enfrenta o isolamento social. Nós não estamos vivendo aí, vivemos tempos de isolamento social. João estava isolado na ilha de Patmos. E foi no isolamento social de João que ele teve a visão de Apocalipse. Porque crente é crente, irmão. É Deus que está com ele. Aleluia. É Deus que sustenta. Aleluia. E foram perseguindo, e quanto mais perseguia, mais a igreja crescia, mais a igreja se desenvolvia, mais os irmãos eram fervorosos na fé. Roma, vendo que não havia como combater o crescimento do cristianismo, em uma batalha, uma coisa muito estranha aconteceu. Ninguém sabe explicar direito. Mas um imperador de Roma chamado Constantino, um dia antes ele tem um sonho, uma batalha que estava quase perdida para ele. Ele vê uma cruz e vem uma voz e ele lê na verdade o que estava escrito na cruz, e na cruz estava escrito: por esse sinal vencerás. E ele então disse que se ele vencesse aquela batalha, ele se converteria ao cristianismo. Ele venceu, ele se converteu ao cristianismo, entre aspas, porque ele colocou um monte de paganismo junto com a doutrina cristã. Foi uma mistura terrível. E aí então, depois de Constantino Teodósio, ele oficializa então o cristianismo como a religião oficial de Roma. Não conseguiram impedir os cristãos agora se aliaram a eles, e agora Roma então tem como religião o cristianismo. Surge aí a Igreja Católica Apostólica Romana, e agora se mistura tudo. Agora viver o cristianismo já não era mais uma decisão de vida ou morte, já não era mais uma decisão de convicção. Agora as pessoas viviam o cristianismo porque era a religião do Império Romano, o maior império que existia. E começa a se misturar tudo. E as coisas começam a acontecer, coisas muito estranhas. Tem a época da patrística, os filósofos, pensadores, começa a vir heresias. Ário, lá no Egito, em Alexandria, na cidade de Alexandria, Ário diz que Jesus foi criado por Deus, que ele não era Deus. Aí depois ele foi combatido, vem heresias, e heresias são desfeitas. Todos acreditavam que Jesus ele era o bispo universal, mas em um dado momento Bonifácio, uma autoridade da Igreja Católica, agora foi nomeado como o bispo universal da igreja. Tomou o lugar de Jesus. Era o Deus na terra. Isso mais ou menos 600 depois de Cristo. Surge então o papado. Agora tem um papa na igreja. E aí começa a surgir então a adoração, veneração a imagens. Maria é adorada, Maria Virgem, Maria Eterna Virgem Maria. Começam a fazer manobras para tentar interpretar a Bíblia e dizer que ela era virgem, eternamente virgem. Começa então um momento terrível da igreja. Vem o período das cruzadas, e eles começavam a matar em nome de Jesus. Matavam pessoas inocentes em nome de Jesus. Uma confusão total. Longe da palavra de Deus, longe do dia do Pentecostes. Longe, longe, longe. Tem uma cruzada, irmãos, inclusive tem uma cruzada que eles mandam crianças para irem até Jerusalém, que estava sendo dominada pelos muçulmanos naquela época. E eles diziam que por as crianças serem puras, Deus iria guardar elas, e elas iriam tomar Jerusalém dos muçulmanos. As crianças morreram no meio do caminho, e as que não morreram foram assassinadas pelos muçulmanos. E as que não foram assassinadas foram escravizadas pelos muçulmanos. Uma confusão total. Uma coisa horripilante. Isso ainda eu estou falando mais ou menos 1200 depois de Cristo. Até que alguns homens começam a ter acesso à escritura sagrada. Começam a ler a Bíblia em latim. Começam a ler a Bíblia em grego. Homens começam a estudar e ter acesso às escrituras. Homens começam a se levantar contra essas mentiras,
da Igreja Católica. A Igreja Católica começou a vender indulgências. Eles vendiam perdão de pecado. Quanto você tem para pagar? Se você tem um pouco para pagar, você vai ter 1 ano de perdão de pecado. Se tem mais, tem uns 5 anos. Talvez se você der as suas terras, você tenha o perdão eterno. Pode pecar à vontade, que tu está perdoado eternamente. Vendiam terrenos no céu. Vendiam coisas terríveis. Isso se chama indulgências. A igreja era terrível. Até que um homem chamado Guilherme de Ockham começa a criticar a Igreja Católica. Ele começa a dizer que isso tudo é mentira, que isso é algo terrível, esses exageros e coisas terríveis que a Igreja Católica faz. Nesse meio tempo surge um homem chamado Wycliffe, ou Wycliffe, ninguém sabe pronunciar o nome dele. Mas esse homem, Wycliffe, vou chamar assim, ele começa a ter acesso às Escrituras, porque ele era uma autoridade na Igreja Católica Apostólica Romana. E lendo as Escrituras, ele começa a se deparar com algumas coisas estranhas que ele não estava vendo ser praticadas. Ele começa a ver, então, que o Evangelho de Jesus é para toda criatura. Ele começa a ver que Jesus chamou uma geração para ser sacerdotes reais dele. Como diz em 1 Pedro 2,9, vós sois sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, geração eleita. E o Wycliffe diz, alguma coisa está errada. As pessoas têm que ter acesso às Escrituras. E ele começa então a traduzir a Bíblia para o inglês, que é a língua popular daquele povo. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Mas o Wycliffe começa a ser perseguido. E ele começa a desenvolver discípulos então para continuar aquele trabalho. Um dos discípulos de Wycliffe era John Hus. John Hus, ele vivia num lugar chamado Boêmia, lá na Europa, onde é a atual República Tcheca hoje. John Hus, ele começa também a lutar contra as coisas terríveis da Igreja Católica. Ele faz 45 teses contra a Igreja Católica. John Hus, então perseguido, ele é preso e é colocado na fogueira. E antes de ser queimado, ele diz, porque Hus significa ganso na língua boêmia. John Hus diz, hoje vocês queimam um ganso, mas um dia Deus levantará um cisne, e esse cisne vocês não poderão matar. John Hus estava profetizando Martinho Lutero, assim muitos acreditam. E John Hus é morto queimado por lutar contra as mentiras e por lutar pela palavra de Deus. Um outro discípulo de Wycliffe foi William Tyndale. William Tyndale começou também a traduzir a Bíblia para o inglês. Foi perseguido, fugiu para a Alemanha, se escondeu em uma universidade, mudou o nome dele. Tem até registros de um aluno que estudou na universidade lá na Alemanha com o nome de William Tyndale. Ele mudou, inverteu as sílabas finais para não reconhecerem que era ele. E William Tyndale lutou para traduzir a Bíblia para o inglês. Foi uma luta ferrenha desses irmãos sendo perseguidos e tentando traduzir a Bíblia para que chegasse nas nossas mãos, irmãos. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O rei da Inglaterra, vendo que não tinha como segurar isso, que havia um movimento de tradução bíblica, que a Bíblia tinha que chegar para todo mundo, um rei chamado James, ele viu que não tinha o que fazer, então ele mesmo começa a traduzir a Bíblia, e nós temos a versão conhecida como a Bíblia do rei James, ou King James. Oh, aleluia! Mas a Bíblia foi traduzida na Inglaterra. Aleluia! Na Itália, em Florença, um homem se levanta, diz que ele era tomado por Deus e profetizava. O seu nome era Savonarola. Savonarola começou a pregar contra os excessos da igreja, contra as mentiras da igreja. Savonarola também foi enforcado e queimado em praça pública. Mas eles não paravam. Eles eram queimados, eles eram perseguidos, mas eles lutaram pela verdade. Lutaram para que a palavra chegasse até nós. Erasmo de Roterdã foi um escritor, escreveu o Elogio da Loucura, vendo as loucuras que a igreja fazia, as loucuras que as pessoas fazem, as coisas que não têm explicação. E ele dizia que a igreja católica vendia tantos pedaços da cruz de Cristo, que se juntasse tudo, daria para fazer a Arca de Noé. Homens que lutaram contra isso. Até que um dia, um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, ele começa a ler então a Bíblia Sagrada.
E ele começa a ver que a salvação não era por obras, não era por indulgências, mas era pela fé. A salvação vem pela fé. Aquele que crê será salvo. Ele começa a entender a graça de Deus. É a graça que sustenta o homem. Não é essa liturgia frívola, estéril, seca. Não, é o poder do Espírito Santo. E ele então faz 95 teses contra os ensinamentos que eram ensinados na Igreja Católica. 95 teses. Eu gostaria de ler uma tese escrita por Martinho Lutero. A tese 52. Esperar ser salvo mediante as indulgências é vaidade e mentira. Mesmo se o comissário da indulgência ou o próprio Papa oferecerem as suas almas como garantia. Então Martinho Lutero afronta a Igreja Católica. É reunido então uma reunião, a principal reunião do Império, e reúne então Martinho Lutero para que ele desmentisse tudo que ele havia dito. Martinho Lutero, ele pede um dia para pensar. Ele estava na sua casa, e diz a história que Martinho Lutero teve uma das noites mais terríveis da sua vida, como se próprio Satanás aparecesse para ele no quarto. Tamanha batalha espiritual que ele estava sofrendo. Diz a história que ele pega até o tinteiro e joga na parede. Tamanho desespero que ele estava vivendo naquela noite, antes de se apresentar diante dessa reunião chamada Dieta de Worms. E Martinho Lutero então se apresenta diante dessa reunião, e pedem para Martinho Lutero então negar o que ele havia falado contra a Igreja Católica. Mas Martinho Lutero diz: não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Martinho Lutero sai daquela reunião e ele está andando pelas ruas, e daqui a pouco ele é raptado. Ele pensou: será o meu fim? Não, quem raptou ele foram aliados de Martinho Lutero. Príncipes raptaram Martinho Lutero e começaram a ajudar Martinho Lutero. E Martinho Lutero então começa a traduzir a Bíblia para o alemão, a linguagem popular daquele povo. E o povo começa a ter acesso à palavra de Deus. Ali se formam então os solas da Reforma Protestante. Os solas que iriam guiar a Reforma Protestante. O primeiro sola é sola fide, em latim, que significa só a fé salva. Aleluia, a salvação não é por obras. O segundo sola é sola scriptura, ou seja, o Papa que diz que tem o purgatório, que diz que não tem, que hora não tem, que faz isso. Não, o que diz se tem ou não tem alguma coisa é a Bíblia Sagrada. Essa é a palavra de Deus. Nela está a palavra de Deus. Não interessa o que o homem fala, interessa o que está na palavra de Deus. Sola Escritura. Ele também diz que não tem mais mediador. A Reforma diz que não tem mais mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Paulo diz para Timóteo: só há um mediador. Não é Maria, não é o santo não sei da onde, o santo do Pauoco, não é nada disso. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Entre então solos Cristos, só Jesus Cristo é o mediador. Quem pode dar uma glória a Deus, irmãos? Também mais um sola da Reforma Protestante, que é sola gratia. Só a graça de Deus nos mantém de pé. Só a graça de Deus nos sustenta. E sola deu glória, ou soli deu glória. Somente a Deus nós damos glória. Não damos glória a homens, não damos glória a empresários, não damos glória a homens de destaque. Não, o único que é glorificado na igreja de Jesus é Deus. Somente a Deus prestará culto, somente a Ele adorarás. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmão Vinícius, eu sou formado na Universidade de Oxford. Ah, que bom, meu irmão. Agora te ajoelha aí e vai orar a Deus e buscar a Deus. Mas, irmão Vinícius, eu fiz pós-graduação. Que maravilha, de repente Deus quer te usar em alguma hora. Mas vamos buscar a Deus, porque sem a graça de Deus tu não é nada. Aleluia. Mas, irmão Vinícius, eu sou um analfabeto. O que eu tenho a ver com isso? Vai buscar Deus. Interessa é analfabeto ou se tem diploma. O que interessa é a graça de Deus.
É o poder de Deus na vida de um homem. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem pode glorificar a Deus, irmãos? Mas como sempre, a igreja começa a aparecer, a verdade começa a aparecer, começa a vir a perseguição. E os protestantes começaram a ser perseguidos na Europa. Os poderosos começaram a perseguir os protestantes. Teve perseguições, irmãos, que eram terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. Existiu uma perseguição na Inglaterra por uma mulher chamada Maria Tudor. Essa mulher, ela perseguiu os protestantes de tal forma que botava eles nas fogueiras. Eles tiveram que fugir da Inglaterra, até que assumisse Elizabeth. Elizabeth assumiu, então, o reino da Inglaterra. Os irmãos sabem que até hoje existe rainha na Inglaterra. A rainha Elizabeth assumiu, então, a Inglaterra, e então ela permitiu agora que o protestantismo fosse cultuado, fosse implantado, então, na Inglaterra. Nesse meio tempo, alguns protestantes voltaram para a Inglaterra. Só que agora eles queriam buscar a Deus com um coração puro. Queriam buscar a Deus com um coração singelo. Começaram a fazer cultos domésticos. O culto era um culto onde se buscava um coração puro, a santidade. Porque Jesus disse, bem-aventurados os de coração puro, pois verão a Deus. E a Bíblia também diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Para ter o coração puro, eu preciso me santificar em jejum e oração. Esses homens, então, começaram a buscar a Deus com um coração puro. Eles foram conhecidos como os puritanos. Homens que buscavam a Deus com um coração puro. Teve algumas perseguições onde os puritanos tiveram que fugir da Inglaterra e foram para a América do Norte. Lá, colonizaram 13 colônias, que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. Foi fundada por puritanos. Um dos puritanos escreveu um livro muito famoso, inclusive ele é um herói da fé, o John Bunyan. John Bunyan escreveu O Peregrino. Os irmãos já ouviram falar do O Peregrino? Glórias a Deus. Então, houve essa luta, essa perseguição. Só que o Estado começou então a assimilar a igreja protestante. Começou então o Estado a aceitar o protestantismo. E aí novamente o Estado está interferindo na religião. Novamente a política está interferindo na religião. E como a política está interferindo na religião, as coisas começam a ficar estranhas. O culto que antes era puro, onde se buscava Deus com um coração puro, agora começa a sofrer influência da política. Preste atenção, irmãos. Jesus, sempre quando Jesus ia ser glorificado pelos homens nessa terra, ele fugia. Jesus não era politiqueiro. Ele não praticava politicagem, camaradagem, coisas mundanas influenciando a igreja. Não interessa o governo que está, a igreja de Jesus é de Jesus. O reino é de Deus. A Bíblia nos manda orar pelas autoridades. Nos manda a orar para que Deus abençoe as autoridades. Mas as autoridades mundanas não podem influenciar a igreja de Jesus. Se é alguém, ou se tem alguém que deve ser influenciado, são as autoridades pela igreja de Jesus, pelo poder de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então surgem alguns movimentos, o movimento pietista, que tenta resgatar a questão do amor, da graça de Deus. Surgem alguns outros movimentos que se espalham então pela Europa em busca de uma vida com Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E um dos movimentos mais extraordinários que existiram na Alemanha foi o movimento moraviano. O movimento moraviano foi um movimento tremendo. Os irmãos que pertenciam a esse movimento oravam de dia e de noite. De dia e de noite. 2 jovens de 20 anos de idade, vendo a escravidão, onde havia muitos escravos em uma região, aleluia, no leste da Índia,
Esses 2 jovens de 20 anos queriam pregar o evangelho para esses escravos, mas eles foram impedidos de pregar. E esses 2 jovens, então, em oração, de dia e de noite, sentiram no seu coração o chamado de Deus, e eles se venderam como escravos, para estar no meio dos escravos e pregar o evangelho aos escravos. O movimento moraviano era um movimento de oração, de jejum. Ficaram dias e dias orando. Começou a juntar irmãos, vendo que aqueles jovens, que aqueles irmãos buscavam a face de Deus. E esse movimento começou a espalhar da Alemanha para outros países da Europa, até que chegou na Inglaterra. E jovens tomados da graça de Deus, lá na Inglaterra. Quem eram esses jovens, irmão Vinícius? Esses jovens eram o John Wesley, o Carlos Wesley e o George Whitefield. Esses 3 jovens começaram a se reunir numa universidade onde eles estudavam, a Universidade de Oxford. E lá reunidos eles começaram a buscar a Deus. Os colegas começavam a debochar deles. Diziam que eles tinham métodos para tudo, que tinham hora para orar, que tinham hora para fazer as coisas. Chamaram eles de metodistas. Também eles começaram a dizer que eles pertenciam ao clube dos santos. Olha os santos chegando, está chegando os santos. Eles não fazem as coisas que a gente faz, eles não fazem as coisas que a gente gosta de fazer, eles são diferentes, são santos, os jovens santos, e eles eram santos mesmo. E começaram a buscar Deus. John Wesley começou a estudar a palavra de Deus, começou a buscar Deus, e começou a ver que Jesus, ele chamou todos para serem sacerdotes de Deus. O sacerdócio universal lá de Wycliffe. Agora John Wesley começa a pregar. John Wesley então começa a pregar em tendas evangelísticas. Começa a ser o pregador da palavra de Deus. Ele começou a promover tendas evangelísticas, que até hoje nós fazemos. John Wesley começa a pregar, é um grande evangelista. Começa a pregar a palavra de Deus. Começa a pregar a santidade. Ele teve uma revelação da parte de Deus, quando Deus disse para ele: sede santo porque eu sou santo. Então ele escreve um livro que... Nesse livro, ele coloca a guia da perfeição cristã. Como nós podemos fazer para buscar a perfeição em Cristo? E ele escreve esse livro, além de outros vários livros que John Wesley escreve. Na verdade, ele escrevia tanto que ele aprendeu uma técnica de escrever cavalgando. Ele tinha na sua casa um sofá com molas, onde ele sentava e começava a se impulsionar no sofá e escrever, para quando ele estivesse em cima do cavalo, ele tivesse habilidade para escrever. Aleluia! Era um homem que amava Deus, era um homem que amava a obra de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Inclusive, meus irmãos, ele foi até conhecido como o cavaleiro de Cristo. Aleluia! Por escrever no seu cavalo. Andava milhares e milhares de quilômetros escrevendo e pregando o evangelho de Jesus. Ele inclusive foi para os Estados Unidos da América pregando a palavra de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Na América, nos Estados Unidos, alguns foram influenciados por John Wesley, foram influenciados pelo guia da prática de fé, o guia da perfeição cristã, e começaram a buscar a Deus, a santidade de Deus, a perfeição. O que seria a perfeição, irmão Vinícius? É a vida de jejum, de oração. É óbvio que somos defeituosos, John Wesley sabia disso, mas aquele que busca para Deus, ele já é perfeito. Como disse Paulo: não julgo eu ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, prosseguindo para as coisas que à minha frente estão, sigo eu para o alvo. Depois ele diz: nós que somos perfeitos, que pensamos dessa maneira. Então buscar a Deus, buscar a graça de Deus, e foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. E aí surge um movimento chamado movimento da santidade de Deus, Holiness, movimento da santidade de Deus. Igrejas de santidade de Deus começam a aparecer nos Estados Unidos da América. Homens que acreditavam no poder do Espírito Santo, homens que começaram a buscar aquilo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Mas o que aconteceu, irmão Vinícius, em Atos dos Apóstolos capítulo 2? A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que o Espírito Santo desceu sobre a vida dos discípulos. E a Bíblia Sagrada diz que depois de o Espírito Santo descer sobre a vida dos discípulos, eles começaram a falar em outras línguas. Além de falar em outras línguas, Pedro, ele lê o que está escrito pelo profeta Joel,
quando o profeta Joel profetiza dizendo que sobre toda a carne desceria o Espírito Santo. E a Bíblia também diz que além de descer o Espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas, homens e mulheres, profetizarão. A Bíblia Sagrada diz que os jovens, eles terão visões, que os mais velhos sonharão. Ou seja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, desce o poder do Espírito Santo, eles falam em outras línguas, eles recebem o poder de Deus, os dons do Espírito Santo, profecia, milagres, curas, coisas extraordinárias acontecem naquela igreja, a igreja do dia do Pentecostes. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, Pedro, ele começa a pregar a respeito da ressurreição de Cristo. Outra característica da igreja do dia do Pentecostes é pregar Jesus ressurreto, aquele que ressuscitou e vivo está, e em breve voltará para nos buscar. Mas outra característica da igreja do dia do Pentecostes é que Pedro, ele está pregando e o povo interroga Pedro e diz: o que devemos fazer? Pedro diz: arrependei-vos. Mais uma característica da igreja do dia do Pentecostes é o arrependimento de uma vida de pecado. Então, a característica da igreja do dia do Pentecostes é a descida do Espírito Santo, falar em outras línguas, os milagres de Deus, o poder do Espírito Santo, com os dons espirituais, com Jesus ressurreto nas suas vidas, como uma pessoa real, que vivo está e que em breve voltará, e uma vida de santidade, se arrependendo dos pecados. Arrependimento é conversão, é mudança de vida, é mudança de estado mental, é mudança de coração, é mudança de espírito, é mudança de vida. É muito forte essa palavra. Arrependimento é mudança da vida que você está vivendo. Quem está disposto a se arrepender? Eu falo para alguns colegas da faculdade, a mensagem de Cristo é muito forte para vocês. Vocês amam o pecado. Quem ama o pecado não consegue largar o pecado. A proposta de Cristo é para te largar a tua vida toda, tudo que tu tem, para viver o Evangelho de Jesus. Oh, glórias a Deus, quem crê assim, diga amém. Jesus, ele chega para o jovem rico e fala isso. Em outras palavras, Jesus diz: se tu perder tudo e só teu, está feliz ou não? Não tem mais riqueza, não tem mais nada. Perdeu tudo, mas tem a mim. Vai estar feliz ou não? Está disposto a negar tudo por amor a mim? Essa foi a mensagem que Pedro pregou: arrependimento. Essa é a mensagem do dia de Pentecostes: arrependimento e santificação. Santificação de vida. O resto é teoria, história para boi dormir. É invenção para viver pecado. É tentativa de manipular a palavra para viver uma vida de pecado. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Um dos principais teólogos metodistas, chamado John Fletcher, certa feita, orando a Deus, é batizado com o Espírito Santo. Os Holiness, o movimento de santidade nos Estados Unidos, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e eles começam a receber o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Um homem, filho de um pai alcoólatra, começa a buscar Deus. O nome dele é Moody, pertencente ao movimento de santidade dos Estados Unidos. Moody é batizado com o Espírito Santo. E Moody se torna o maior evangelista dos Estados Unidos. Na escola bíblica de Moody há mais de 600 irmãos. Até o presidente dos Estados Unidos, Lincoln, foi na escola dominical de Moody. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E certa feita um homem, ele começa a buscar a Deus nesse movimento de santidade. E esse homem, ele faz então um instituto bíblico, chamado Instituto Bíblico Batista Betel. E esse homem, chamado Charles Parham, professor desse instituto, resolve fazer uma vigília, irmão Bruno, com mais de 30 jovens nessa vigília. E nessa vigília eles começam a buscar a Deus, começam a buscar Deus em oração e o batismo com o Espírito Santo. Daqui a pouco, uma moça abre o seu coração para Deus, Agnes Osman, e ela recebe o batismo com o Espírito Santo.
Naquela vigília, mais de 20 jovens receberam o batismo com o Espírito Santo, inclusive o professor, e se encheram da glória de Deus. Aparece então um aluno de Charles Parham, e esse aluno era um homem que trabalhou de garçom, teve varíola, e por causa da varíola ficou cego de um olho, filhos de escravos negros, no momento onde havia uma segregação terrível nos Estados Unidos da América. E esse homem começa a estudar no Instituto Bíblico de Charles Parham, mas por ser negro ele não podia ficar dentro da sala de aula, por causa da segregação racial. Então ele começa a estudar no corredor, e estudando no corredor ele começa a aprender sobre o batismo com o Espírito Santo, e ele começa a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, pregar sobre a santidade de Deus. Ele frequentava as igrejas holiness, as igrejas de santidade. Ele era expulso de outras igrejas por pregar a santidade. Certa feita convidaram ele para pregar num congresso, esse homem negro, cheio da autoridade de Deus, chega e começa a pregar o batismo com o Espírito Santo, e nem ele era batizado. Aleluia! Ele não era batizado com o Espírito Santo e começava a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele foi expulso dali, não deixaram mais ele pregar. Um homem recebeu ele na sua casa e disse para ele ficar na sua casa, porque esse homem chamado William Seymour, filhos de escravos, cego de um olho, não tinha trabalho, ficou na casa desse irmão. E o William Seymour ficou na casa desse irmão e decidiu fazer 10 dias de jejum, igual os discípulos fizeram no dia do Pentecostes. No terceiro dia de jejum, foi uma glória de Deus na casa daquele homem. O homem foi batizado com o Espírito Santo, o William Seymour orando por ele, e o William Seymour não era batizado com o Espírito Santo. Uma mulher atravessou a rua na frente de casa, chegou naquele lugar, foi batizada com o Espírito Santo. Começou a tocar piano, nem piano sabia tocar, e começou a tocar piano. Os jovens iam para a sacada e começavam a profetizar. Deus começou a operar curas e milagres naquele lugar. Até que no dia 12 de abril, o William Seymour foi batizado com o Espírito Santo. Aquela igreja começou a crescer, era muita gente. Eles tiveram que alugar um salão. E no dia 14 de abril de 1906, alugaram um salão. O mesmo dia de fundação da nossa igreja, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. E o salão era na Rua Azusa 312, o mesmo endereço que nós temos aqui na Avenida Farrapos 312. E lá, na Rua Azusa, Deus começou a fazer milagre. Lopes, um hispano, estava caminhando por lá, começou a ouvir sobre os cultos, foi para a igreja, foi batizado com o Espírito Santo. Deus começou a pegar aqueles que eram jogados como se fossem lixos na sociedade, excluídos da sociedade, negros, os hispanos, os excluídos, e Deus pegou esses excluídos e fez uma igreja santa, que busca o poder de Deus, que busca a graça de Deus. Veja que a minha Bíblia diz, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Essa é a igreja de Jesus. Não são muitos de nobre nascimento, não são muitos sábios segundo o mundo. E essa foi a igreja do avivamento pentecostal em 1906 na Rua Azusa. Os excluídos foram chamados. Aleluia. Olha para o irmão teu lado, diz para ele aí, ó. Jesus chamou os desvalidos, os excluídos, os loucos segundo o mundo, aqueles que parecem que não são nada, aqueles que são a escória da sociedade. Fala aí, irmão. Jesus chamou esses aí. Aleluia. Só que veja que interessante. Paulo disse o seguinte: não são muitos, mas tem alguns aí. Tem alguns no meio. Não são muitos de nobre nascimento, mas tem alguns de nobre nascimento no meio. Aleluia. Porque Jesus sabe o que faz. E foi aí que se converte um homem chamado, adere ao movimento pentecostal, um homem chamado George Montgomery. Era um investidor da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e ele era dono de minas de ouro no México. E ele adere ao movimento pentecostal. Aí esse homem começa a desembolsar dinheiro, aleluia, e começa a promover a missão na América do Sul, em Porto Rico, na América Latina, no México, e começa a investir, aleluia. Não são muitos,
mas tem uns poucos aí que estão ajudando, que tem um chamado de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O evangelho começa a se espalhar, o movimento pentecostal começa a se espalhar nos Estados Unidos, começa a se espalhar na América Latina. E um moço, nascido na Suécia, criado por pais crentes, se desvia aos 12 anos, volta para a igreja aos 17, com 18 anos ele recebe os batismos nas águas, viaja para os Estados Unidos para ficar na casa do seu tio e começa a ouvir sobre o movimento pentecostal. O nome dele é Gunnar Wingren. Gunnar Wingren começa a ir para a igreja. E Gunnar Wingren, em novembro de 1909, recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele tinha um amigo chamado Daniel Berg. E eles então, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, quando estavam buscando a Deus, recebem uma profecia. E a profecia diz o seguinte: Deus te chamou para ir para o Brasil. Aleluia. E lá eles falam português. Ele nem sabia o que era isso. Gunnar Wingren e Daniel Berg, no ano seguinte, pegam um navio e vêm para o Brasil. No navio, e não me pergunte como, eles pregaram para um cidadão e ele se converteu. Já no navio. Chegaram aqui no Brasil. Gunnar Wingren fez um seminário de teologia, então ele conhecia a palavra de Deus. Ele ficava em casa estudando português. Daniel Berg trabalhava com caldeiraria, começou a trabalhar então para trazer sustento para eles. E Gunnar Wingren estudando português em casa, depois ensinava Daniel Berg. Depois de 6 meses numa igreja batista, Daniel Berg e Gunnar Wingren precisamente é chamado para uma escala para dirigir o culto. E quando ele vai dirigir o culto, ele começa a se encher da glória de Deus. E ele começa a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Os anciãos da igreja não suportaram aquilo, fizeram uma reunião e, com mesmo tendo a minoria dos votos, eles foram expulsos daquela igreja. Só que depois de ser expulso, eles conseguiram pregar para muitas pessoas daquela igreja. E havia uma mulher que acreditou na mensagem de Gunnar Wingren, do poder de Deus. O nome dessa mulher era Celina Albuquerque. E Celina Albuquerque, numa vigília de quinta-feira, estava na sua casa orando, sozinha pedindo a glória de Deus. E ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Celina Albuquerque então chama os missionários e diz: vamos abrir uma igreja aqui na minha casa. E começa então de fato, apesar de Franciscone já estar no Paraná, começa de fato então o movimento pentecostal no Brasil. É um movimento que busca a santidade de Deus. É um movimento que busca o poder do Espírito Santo. É uma questão de liberdade espiritual. Não existe técnica de adoração. As pessoas adoram a Deus. A técnica de adoração, de fato, se existe, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma igreja que busca a santidade. Uma igreja que busca a glória de Deus. Uma igreja que vive a glória de Deus. Nós não fazemos faculdade para depois vir para a igreja. Nós, por estarmos na igreja e dirigidos por Deus, fazemos uma faculdade. Nós não trabalhamos e depois vamos para a igreja. Não, por estarmos na igreja, Deus nos dirige para trabalhar. A nossa vida é uma vida cristã. É uma vida de prática do Evangelho. Não é uma vida de teoria. O movimento pentecostal é isso. Não é um movimento academicista, onde se interpreta a Bíblia cheio de exegese e hermenêutica, cheio de toques. Não, a Bíblia tem que ser interpretada na prática de fé, numa vida com Deus, andando com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Não é uma palavra morta. Eu posso ler o que Deus disse para o profeta Joel e Deus falar comigo. Deus mudar minha atitude hoje para viver diferente amanhã. Oh, bendito. Vou usar uma palavra difícil aqui, irmãos. A epistemologia, que é o estudo de como se adquire conhecimento. Os teólogos acham que o conhecimento ele é um conhecimento frívolo. Muitos acham assim. Não, tem que ler a Bíblia, entender o contexto e tal, e tudo bem, e acabou. Não. Deus nos chama para ler a palavra e a palavra falar conosco. Mudar a nossa vida hoje. Experimentar a palavra. Oh, aleluia. Experimentar na prática o Evangelho. Viver o Evangelho. Nós pentecostais gostamos muito das histórias narradas
Por que, irmão Vinícius? Porque nós queremos viver a história de Cristo. Nós queremos viver a fé de Cristo. Nós queremos viver com Deus, casar com Deus, trabalhar com Deus, viver para Deus. Essa mulher que atravessou a rua e recebeu o poder de Deus, William Seymour olhou para ela e disse: é com essa que eu vou casar. E casou com ela. Aleluia. É isso aí, é isso aí. Está do teu lado aí a esposa, irmão. Abre o teu olho. Está do teu lado aí. Crente que busca a Deus, que tem uma vida santa diante de Deus. Não está lá fora. Não dá uma de Sansão. Não vai olhar os filisteus. Está aí do teu lado. É um povo separado por Deus. E nesse momento eu te peço para te colocar de pé. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Saiu no jornal, principal jornal de Los Angeles. Tem um movimento lá na Rua Azusa, os fanáticos. É um Babel de línguas, Torre de Babel. E as pessoas iam lá: o que é isso? Começaram a ir lá ver. Quanto mais eles iam ver, mais se convertiam. Aleluia. Um povo simples, humilde. Qual é a marca do movimento pentecostal? Povo excluído, renegado, um povo humilde. William Seymour orava na igreja. As pessoas ficavam impactadas com William Seymour, porque ele era um homem muito humilde e manso. As pessoas olhavam, ele orava com a cabeça dentro de uma caixa de sapato, ficava horas orando. A esposa de Gunnar Wringren, Frida Wringren, ela diz uma frase que é extraordinária: para nós alcançarmos as alturas santas, nós precisamos voar com as asas da humilhação. Homens que viviam humilhados diante de Deus, que abriam mão da sua soberba, do seu orgulho, para viver o evangelho genuíno de Jesus. Quando perguntaram para Gunnar Wringren como que a igreja crescia tanto, sabe qual foi a resposta dele? O Espírito Santo de Deus. Homens que davam um lugar para o Espírito Santo nas suas vidas, um coração em que o Espírito Santo de Deus habitava. E agora eu deixo a pergunta para os irmãos, para vocês meditarem: o que é ser cheio do Espírito Santo? Não precisa responder agora, medite. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser tomado pelo Espírito Santo? Uma profecia de Deus. A Bíblia diz para não desprezar as profecias, mas julgar as profecias. Uma profecia de Deus em 1909, 1910, Gunnar Wringren estava no navio. Largou tudo e veio para o Brasil sem saber falar português. O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Eu vejo, Senhor, na tua palavra no dia do Pentecostes, Senhor, que uma igreja genuinamente pentecostal, Senhor, ela crê, Senhor, no poder do Espírito Santo. Ela crê, Senhor, meu Deus, amar nos dons de línguas, Senhor. A tua palavra me mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Deus, que quando oravam pelos gentios, Senhor, eles receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas. A tua palavra me mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando eles recebiam o Espírito Santo, o batismo, eles falavam em outras línguas. Inclusive Simão, Senhor, um homem carnal, ele via que quando os discípulos oravam pelas pessoas, elas recebiam o Espírito Santo. Como que ele via, Senhor? Evidentemente havia uma manifestação da tua parte. Deus, o Senhor levantou uma igreja, Senhor, pentecostal, Senhor, chamado Ministério Restauração. E a igreja pentecostal genuína, Senhor, ela se arremete a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É uma vida de santidade, uma vida, Senhor, de humilhação. Uma vida na tua presença, Senhor. Deus nos ensina, Senhor, o que é ser cheio do Espírito Santo. Pois esses homens cheios do Espírito Santo enfrentaram a fogueira. Esses homens cheios do Espírito Santo enfrentaram, Senhor, o mar. Navegaram para lugares desconhecidos. Esses homens, Senhor, como esses dois jovens de 20 anos, Senhor, moravianos, foram vendidos. Eles se venderam como escravos para pregar a tua palavra. Meu Deus, o que é ser cheio do Espírito Santo, Senhor? Ensina-nos, Deus, o que é ser cheio do Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, o que é ser cheio da tua graça.
Como Martinho Lutero estava lá, Senhor, na principal reunião, Senhor, do Império, e ele disse que não podia negar o que havia dito. Homens, Senhor, que enfrentaram a fogueira, enfrentaram os leões, touros, pisoteando eles, as famílias, mas eles não negavam. Eu não quero viver um evangelho morto, Deus, um evangelho apático, um evangelho, Senhor, onde eu só olho para o meu umbigo, só olho para minhas vontades, só olho para a minha vida profissional, para a minha vida intelectual, para as coisas minhas, é tudo eu, é eu, é eu, é eu. Não! Me ensina a viver como Gunnar Wing, Senhor. Amar as almas, lutar pela tua palavra. Não deixa eu esfriar na fé, não deixa, Senhor, eu ficar, meu Deus, estático, enquanto homens derramaram o seu sangue, mulheres, Senhor, gemeram para essa palavra chegar nas minhas mãos. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala conosco e nos dá coragem, Senhor, para não sermos meninos, Senhor, crianças medrosas, Senhor, no juízo, no entendimento da tua palavra, para quando o Senhor nos chamar, nós temos coragem, Senhor, de seguir o que o Espírito Santo está nos falando, nos guiando. Os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito e não pelas suas particularidades. Oh Deus, ensina-nos a viver a tua palavra, Senhor, na prática e não na teoria. É muita teoria, Senhor, é muita vã filosofia, Senhor, é muitos pensamentos que não levam a lugar nenhum, não dão resultados, não dão frutos, desculpas para pecado, desculpas que nós damos, Senhor, para os nossos pecados, Senhor. Deus, o Senhor não nos ensina esse evangelho, nos ensina o evangelho da humilhação. A tua graça, a tua misericórdia, Senhor, venha sobre nós. Ebagai oshai osei, keneve raci alabagai dará. Ele ohai oshai donai okovosei. Ele bihai oshai oneg ohai ostei olabagandarabá. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos despedir o culto, mas se tiver alguém aqui que deseja se reconciliar ou entregar sua vida para Jesus, pode vir à frente que queremos orar por você, mesmo tendo despedido o culto. Levante a sua mão e diga: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus. Amém.